O capítulo começa com Periu entrando na sala de jantar e agradecendo a Bahar por preparar tudo. Bahar, sorrindo, diz que preparou seus ovos do jeito que gosta e espera que goste. Periu se senta para comer e diz que se ela quiser pode preparar o jantar. Bahar diz que sim e pede a Doruk que vá até o quarto pegar um suéter, pois está muito frio. Doruk sobe enquanto veste o suéter, vê que o quarto de Periu está aberto. Decide entrar, encontra o carregador e o coloca em um dos bolsos, depois desce novamente e se senta. Periu e Leila percebem que uma parte do carregador está saindo do bolso de Doruk. Periu sorri e não diz nada. Nizam deixa cair o garfo, inclina-se e vê o carregador no bolso do irmão. Ela pede a Bahar que ajude a pegar o garfo e quando Bahar se inclina ela também percebe. Os dois se olham atentamente. Bahar se levanta e diz ao filho para ajustar bem as calças. Ela coloca bem o carregador no bolso dele. Senta-se novamente. Periu percebe tudo isso, mas não diz nada. E Viu pergunta a Henry se ele conseguiu falar com sua mãe. Henry responde que sim, mas infelizmente desligou o telefone. E Viu apenas ri ao olhar para ele. Então Enver entra no refeitório com algumas flores e sorrindo, avisa a esposa que foi levá-las para parabenizá-la pelo trabalho e depois irá embora. Atice agradece e o beija. Henry pede para Enver não sair e o convida para tomar um café. Ele também pede para Atice descansar um pouco e sentar com eles. Henry pergunta se deveria deixá-los sozinhos para conversar. Mas Enver diz a ele que não é segredo. Na verdade, ele queria contar à esposa que estava pensando em alugar o quarto que eles têm para um estudante ou alguém que precise. Atice diz que seria difícil ter alguém desconhecido morando com eles. Henry olha para Evil e sorri, pois lhe ocorreu uma grande ideia. Enver pede à sua esposa que pense sobre isso. Sirin está na loja de tecidos onde hoje trabalha com um amigo de seu pai. O proprietário a deixou no comando enquanto ele saiu por um momento. 3 mulheres entram na loja e pedem alguns tecidos específicos a Sirin, mas enquanto ela olha para o celular, ela apenas responde que já acabou o que estavam pedindo. Uma das mulheres lhe diz que o tecido que ele pede está ali mesmo. Sirin conta que seu patrão lhe ordenou que não vendesse porque é de má qualidade. O cliente pergunta por que eles colocam nas prateleiras se não querem vender. Sirin continua atendendo mal enquanto olha para o celular e as 3 mulheres furiosas preferem sair da loja fazendo reclamações. Sirin não liga para nada disso. Atice diz a Seida que parece que eles vão alugar um quarto do primo de Henry, e Viu. Seida não consegue acreditar e Atice diz que ela não queria, mas ela teve que concordar depois que Henry perguntou. Além disso, Enver ficará feliz porque eles realmente precisam do dinheiro. Seida diz que não acha uma boa ideia, pois a conhece desde pequena e ninguém queria brincar com ela. Atice diz que pode ter sido uma menina má, mas pode ter mudado e ser diferente agora. Ao mesmo tempo, Evil pergunta a Henry se ele enlouqueceu, por que teria que ir morar com 2 avós. Henry avisa que não tem outra opção, pois já pagou o primeiro mês de aluguel. Essa será a última coisa que você fará por ela. Se ela não gostar pode procurar uma ponte ou um parque para morar. Evil fica chateado porque não quer morar lá. Seida avisa Atice que se ela permitir que ele venha morar em sua casa poderá se despedir de sua paz, embora, como moram com Sirin, devam estar acostumados. Atice diz que Sirin não era assim, na verdade, ela era uma garota muito doce, inteligente e adorável, mas depois mudou quando descobriu sobre Bahar. Basicamente, sua psicologia mudou completamente. Atice pede que ela a entenda como mãe e não fale assim da filha. Seida está lavando a louça e uma faca acidentalmente corta profundamente a palma de sua mão e Atice corre para ajudá-la. Henry também percebe e é acompanhado até uma farmácia próxima ao refeitório. Na casa da segurança todos terminam o café da manhã e Bahar, ansiosa para subir para conectar o carregador que o filho tem ao telefone, avisa que devem subir para tomar banho. Nizam caminha atrás deles e os 3 sobem para o quarto. Periu apenas olha para ele sem dizer nada enquanto Sarp sorri. Bahar diz a Doruk que mais tarde eles falarão sobre como ele conseguiu o carregador. Ela consegue ligar o celular e faz uma ligação para o telefone de Seida, que ficou na cozinha onde está Henry. Ele atende e conta a Bahar que Seida sofreu um pequeno acidente, mas não é nada grave, já que foram com Atice à farmácia. Bahar sabe que é Henry,
mas não entende a situação nem porque sua mãe e Seida estão naquele refeitório. Henry diz a ele que queria lhe apresentar suas condolências. Bahar fica chocado e surpreso e pergunta a que condolências ela se refere e por que as está dando. Henry percebe o erro que acabou de cometer e tenta remediar dizendo que estava errado enquanto gagueja. Bahar, prestes a chorar, pergunta se é Yelis. Ela recebe a resposta de Henry em choque, deixa cair o celular e se lembra do sonho que teve com sua amiga Yelis. Ela agora entende tudo e perde o fôlego tentando entender isso. Nisa e Doruk perguntam o que aconteceu, mas Bahar se sente tão sufocado que ela os pega pelos braços e os leva para fora da sala. Ela se tranca sozinha enquanto as crianças batem na porta muito preocupadas. De repente, um grito ensurdecedor vem da sala. Bahar grita muito alto e cai no chão. Todos se aproximam da porta com as crianças perguntando o que está acontecendo. Sarp pede a Nizam que conte o que aconteceu e a menina responde que sua tia Yelis morreu. Eles estavam ao telefone e alguém ofereceu condolências à sua mãe. Então ela percebeu que era Yelis. Sarp fica chocado e pede a Bahar que abra a porta porque as crianças estão com muito medo, mas Bahar não escuta e apenas chora e grita a plenos pulmões para que todos saiam. Bahar diz que isso deve ser um mal-entendido e Arif certamente esclarecerá as coisas. Ela pega o telefone novamente e liga para ele. Arif atende e Bahar pergunta onde está Yelis e se ela está bem. Arif fica surpreso e sem saber o que responder ele apenas senta no chão e começa a chorar junto com Bahar. Sarp desce com as crianças na sala. Bahar pede a Arif que por favor venha buscá-la. Arif tenta se acalmar e pede que ela lhe envie seu endereço, já que ele irá atrás dela agora mesmo. Bahar desliga a ligação e fica chorando no chão. Enquanto isso, Henry está muito perturbado com o que acabou de fazer. Atis e Seida voltam para a cozinha com uma cura na mão de Seida. Henry olha para elas e diz que ela acabou de fazer algo muito ruim. Atis pergunta o que aconteceu e Henry conta que o telefone de Seida estava tocando. Quando ela atendeu ela sabia que isso era Bahar e ele, sem saber, deu-lhe suas condolências. Atis e Seida ficam surpresas e Henry pede que o perdoem. Ele realmente não sabia que ela não sabia. Atis diz a ela que não é culpa dela, pois deveriam ter contado a ela antes que Bahar não sabia. O telefone de Seida começa para tocar. Novo. Quando Arif atende, ele conta a Seida tudo o que aconteceu e que vai procurar Bahar. Seida pede que ele os mantenha informados e certifique-se de que não o sigam. Seida desliga e informa a Atis e Henry o que Arif fará. Henry pergunta por que eles se preocupam tanto com Bahar se ele deveria estar com um médico. Seida diz que na verdade está com o marido. Henry conta que achava que o marido de Bahar estava morto. Seida conta que é uma longa história e pede a Henry que os deixe em paz por um momento. Seida diz a Atis que Bahar teria descoberto mais cedo ou mais tarde de qualquer maneira. Arif sai rapidamente do prédio e encontra Enver na rua. Arif informa que irá buscar Bahar porque já descobriu sobre Yelis. Enver, espantado, pergunta como aconteceu, mas Arif responde que não sabe. Ela ligou para ele e pediu que ele fosse buscá-la. Enver o interrompe e diz que fazer isso pode ser muito perigoso. Arif avisa que já tem um plano, vai se encontrar com um amigo em um estacionamento onde vão trocar de carro. Enver diz que está tudo bem e que irá acompanhá-lo, pois Sarp pode atacá-lo. Arif diz que precisa ficar e cuidar de Seida e Atis. Além disso, ele não tem medo de Sarp e nem ousa atacá-lo. É melhor que se encontrem mais tarde no túmulo de Yelis. Enver pede que ele o mantenha informado ou ele terá outro ataque cardíaco. Arif diz que tudo bem, entra no carro e vai embora. Sirin recebe na loja um mensageiro que traz uma carta para o dono da loja, Sr. Dundar. Sirin recebe e quando o mensageiro sai, ela decide abrir a carta. Esta é uma intimação ao tribunal porque o Sr. Dundar testemunhou um ataque com arma. Além disso, ele diz que se não comparecer ao tribunal a polícia irá atrás dele. Sirin sorri e diz que adoraria ver isso. Ela joga a convocação no lixo. Sirin sai para tomar um ar e vê que o Sr. Dundar está voltando. Ela entra e finge que está limpando o chão. Dundar agradece pela atenção e pergunta se já vieram clientes. Sirin responde que algumas pessoas vieram, mas infelizmente não compraram nada. Dundar diz a ela que às vezes isso é normal e Sirin diz que sua mãe sempre lhe disse que ela é uma mulher que traz azar por onde passa. Ela sai para tomar um chá e o Sr. Dundar fica pensando.
Sarp e as crianças estão sentados na sala e Nizam muito triste pergunta ao pai como morreu a tia Yelis. Ele diz a ela que não sabe, mas acha que pode ter sido um acidente. Os filhos dizem ao pai que querem que Bahar saia do quarto, mas Sarp diz que eles deveriam esperar até que ela decida sair. Sarp pergunta se eles querem brincar um pouco. Nizam diz que não, mas Doruk diz que gostaria que ele o carregasse nos ombros. Nizam avisa que não é hora para isso, e Yelis está morto e quer jogar. Doruk conta à irmã que Arif sempre faz isso. Além disso, Yelis pode retornar, assim como seu pai também retornou dos mortos. Sarp apenas beija sua testa e o carrega nos ombros, mas Doruk, vendo sua irmã com lágrimas no rosto, pede a Sarp que se sente melhor porque ele prefere dormir. Sarp senta-se novamente com seus filhos e os abraça. Doruk entendeu que Yelis não vai voltar e a situação não é tão fácil quanto ele pensa. Bahar ainda está caído no chão em estado de choque. Bahar relembra todos os momentos felizes que passou com Seida e Yelis. Os três compartilharam muitas coisas. Ela também se lembra de quando Yelis e seus filhos foram abandonados pelo marido e Bahar foi quem a ajudou naquele momento terrível. Ela senta no chão e ouve tudo que Yelis lhe contou no sonho, que ela estava em um lugar muito lindo. Depois de algumas horas, Sarp sobe até o quarto e bate na porta esperando Bahar abri-la. Bahar abre e com um olhar cheio de ódio pergunta a Sarp por que ele não morreu. Ele não entende porque foi tirado da água naquele dia e teve que voltar e estragar tudo. Sarp pergunta se ele prefere que ele morra e Bahar diz que sim. Isso não deveria surpreendê-lo, já que todos os seus infortúnios são culpa dele. Yelis está morta por causa dos dois, pois ela simplesmente os deixou para trás e fugiu. Sarp tenta se aproximar dizendo que ele é o culpado e não ela, mas Bahar grita para ele não tocar nela. Sarp pede que ela se acalme porque as crianças estão dormindo no quarto, mas Bahar começa a gritar mais alto e diz que todos podem ouvi-la. Ela abre a porta de Peril e grita com eles que seus filhos e esposa podem ouvir que ela está farta de tudo, que eles sabem que ele é a pessoa que arruinou suas vidas, que ele só queria se divertir com eles e se divertir, mesmo sabendo que Yelis estava morto. Ele não consegue acreditar que ela saiu para brincar com seus filhos e com ele e eles riram tanto enquanto Yelis era enterrado. Sarp diz a ele que ele só fez o que tinha que fazer, tinha que salvá-los naquele momento, mas nunca pensou que Nezir faria algo assim, pois lhe disseram que ele não matava mulheres nem crianças. Bahar olha para ele e diz novamente que ele gostaria muito de estar morto. Enquanto ela desce as escadas, Sarp pede que ela não se preocupe, pois ele também se pergunta a cada segundo por que está vivo. A vida o odeia demais. Peril se aproxima dele e o escuta sem dizer nada. Bahar entra na sala chorando e abraça os filhos com força. Nizam também chora e Doruk pergunta à mãe o que aconteceu com tia Yelis. Bahar diz a ele que foi um acidente terrível. Nizam pede que ele não os engane. O que realmente aconteceu foi algo mais grave que um acidente, porque naquela noite todos aqueles homens estavam armados. Doruk pergunta se Yelis levou um tiro, mas Bahar pede ao filho que cale a boca e não conte isso. Ele eventualmente lhes contará exatamente o que aconteceu, mas não quer que eles se perguntem agora. Sarp os ouve no corredor e se senta no sofá ao lado deles. Sarp diz a eles que se quiserem pode explicar tudo para eles. O que aconteceu foi que quando eles fugiram de casa, os homens maus entraram. Yelis ficou zangado com isso e eles começaram a discutir e lutar com um dos homens. No final, uma das armas foi disparada por engano e atingiu Yelis. Nizam e Bahar não param de chorar enquanto Doruk pergunta se aqueles homens não sabiam que Yelis tinha 2 filhos. Nizam pergunta o que acontecerá com eles e onde estão. Bahar apenas responde que não sabe. Ela também avisa que Arif chegará em alguns minutos e tirará todas as suas dúvidas. Sarp fica chocado ao ouvir isso e enxuga as lágrimas. Bahar avisa aos filhos que Arif irá buscá-la porque precisa resolver algumas coisas e eles devem ficar com o pai enquanto ele volta. Sarp avisa Bahar que não quer que ele se arrisque a sair de casa, mas Bahar recebe um telefonema de Arif, que avisa que estará lá em 2 minutos. Ela responde que o espera na entrada e pede aos filhos que não se preocupem e que se encontrarão novamente à noite. As crianças pedem que ele deixe pelo menos cumprimentar Arif e subir para vestir os casacos. Sarp lembra Bahar que se ele sair estará colocando todos em perigo.
Bahar diz a ele que ele é a pessoa menos adequada para lhe dizer que está colocando alguém em perigo e que não pode reivindicar isso dele. Sarp diz com raiva que não vai deixá-la ir com aquele homem. Você deve pensar nos filhos e não forçá-lo a mantê-la ali à força. Bahar olha para ele e diz que se ele não encontrar o túmulo de Yelis e vir com seus próprios olhos, então ele encontrará uma maneira de escapar de casa, mas não conseguirá impedi-la e se tentar alguma coisa então ela irá denunciá-lo à polícia. Você foi avisado. Sarp não tem escolha se não permitir que ele vá embora. Arif chega em casa e sai rapidamente do carro. Um dos guardas pergunta o que ele precisa. Todos ouvem Bahar chamar Arif, que é recebido com um grande abraço por Bahar e pelas crianças, que não param de chorar. Sarp olha para ele sem dizer nada e Piril também observa de sua janela. Bahar se despede dos filhos e pede que se comportem enquanto ela volta à noite. Ela entra no carro com Arif e eles vão embora. Sarp entra novamente em casa com seus filhos. Arif conta a Bahar que Yelis foi enterrado um dia após sua morte. Eles não podiam contar a ela porque não sabiam onde ela estava com seus filhos e tinham que protegê-la. Bahar pede que ele conte como tudo aconteceu, sem mentir para ele. Você precisa saber se ele sofreu. Arif responde que não sofreu e morreu nos braços de Seida. Aconteceu logo depois que ela saiu com Sarp e os filhos. Ele ouviu um tiro e quando correu para ver o que havia acontecido, Yelis já estava morto. Bahar pergunta se sua mãe e Seida também ficaram feridas. Arif responde que eles estão bem, embora Seida tenha enlouquecido, foi um acidente e tudo aconteceu muito rápido. Porque Yelis estava tentando defender Seida, Bahar chora e pede a Arif que para o carro porque ela não consegue respirar. Ela fica sai e bebe a cabeça enquanto chora e diz que Seida deve estar muito mal, assim como a mãe e o pai. Os filhos de Yelis não têm mais a mãe por causa dela. Arif tenta acalmá-la dizendo que as coisas simplesmente têm que acontecer e que não foi culpa dela. Bahar não presta atenção. Ela apenas diz que desde o início deveria ter ido à polícia denunciar tudo o que estava acontecendo, mas não o fez porque estava com muito medo. Ivil diz ao primo que espera que ele tenha percebido que nos últimos dias não recebeu nenhuma reclamação dela, ela não quebrou a louça e tem se esforçado muito. Henry diz a ele que leva apenas 2 dias, Ivil diz que não importa, ele só quer que ele veja que se ele decidir algo, ele poderá alcançá-lo. Ela pede que ele a deixe trabalhar lá por tempo indeterminado, pois ela quer ter um emprego estável, pois precisa muito do dinheiro. Henry avisa que o pessoal que ela precisa retornará na próxima semana e nesse horário ela terá que sair. A única coisa que ele pode fazer por ela é pagar o aluguel do quarto que alugou para ela. Atis e Seida saem da cozinha e dizem a Henry que devem partir agora, pois encontraram Bahar no túmulo de Yelis e o caminho é muito longo. Henry diz que está bem e sai com Enver, que os espera em um táxi. Ivil diz ao primo que não acha que vai conviver com aqueles maníacos, eles simplesmente não são normais e ele faz beicinho. Henry veste o casaco e avisa que vai sair um pouco e seu trabalho já está resolvido. Ele sai e na mesma hora Sirin passa por ele e caminha até o refeitório. Ela entra e caminha até o caixa onde vê Ivil completamente irritado e quebrando todos os pratos no chão bem na frente de todos os clientes. Ivil olha para Sirin e pergunta o que ela está vendo, talvez ele queira zombar dela. Sirin pergunta se ela está doente, ele a encontrou quebrando toda a louça, ela procurava alguém, mas a única pessoa que encontrou estava gritando com ela. Ivil se aproxima dela e diz que só de ver seu olhar percebeu que não gostava dela como pessoa e queria expulsá-la. Sirin sorri e diz que não acredita nela, mas pensa que quando a viu só pensou em pedir encrenca, então parabéns, ele conseguiu. Ivil cospe na cara de Sirin e deixa um chiclete na boca e no cabelo também. Então ele manda ele sair e caminha em direção à cozinha do refeitório. Sirin não acredita e tenta tirar o chiclete ao sair do local e jogá-lo no chão. Henry estava chegando e pede que ele recolha o lixo que jogou em uma cesta e não na frente de seu negócio. Sirin avisa que aquele chiclete não era dele, mas sim de um de seus funcionários que acabou de cuspir nele. E se você tiver alguma dúvida de quem é o funcionário, é aquele que estava quebrando toda a louça ali dentro. Henry pede desculpas pelo ocorrido e pergunta se ela aceitaria que ele a convidasse para tomar um café como compensação. Não precisa ser no refeitório dela, mas em outro lugar. Sirin sorri, aproxima-se dele e diz-lhe que talvez aceite o convite. Então ela sai e Henry fica sorrindo. Aí ele entra no seu negócio,
tira o avental de Vil que está servindo em uma mesa, e manda ele sair dali. Arif diz a Bahar que os filhos de Yelis estão com a avó e depois o pai ficará com eles. Atis e Seida estão trabalhando no refeitório de Henry com a intenção de que Seida se distraia um pouco. O dono do refeitório concordou em ajudá-los. Bahar pergunta a Arif se Henry já descobriu que Arda é filho dele. Arif olha para ela muito surpreso. Peril está sentado à mesa com Sarp, Nizam e Doruk enquanto eles comem. Ela pergunta qual é a comida favorita deles e Doruk responde que é sarma. Peril sorri e diz a ela que amanhã ela poderá preparar alguns para eles. Nizam diz a Peril que ela nem sabe cozinhar. Piel diz que às vezes faz, não tão saboroso quanto Bahar, mas posso tentar. Nizam diz a ele que não é necessário porque sua mãe voltará à noite e poderá cozinhar. Peril diz a ele que está tudo bem, então talvez depois de comer ela possa ensinar inglês a eles. Doruk diz com entusiasmo que quer e Peril diz que eles vão começar com cores. Sarp vê que Nizam está muito deprimido e não quer comer. Ele pergunta o que ela gostaria de fazer depois de comer, mas ela apenas diz que não quer comer nem fazer nada. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!